igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, ele deu-me compaixão. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos e ouvintes, povo de Deus, povo abençoado, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus, já na noite desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Quero juntos apresentar ao Senhor nosso Deus o terceiro dia do nosso propósito de oração da palavra, debaixo do tema O Deus que anula sentença. Eu estou falando desde o primeiro dia acerca de sentença, pessoas que foram sentenciadas por meio de palavras, por meio de ação, e mostro a vocês, à luz da palavra de Deus, que o Senhor Deus, Ele anula essa sentença por intermédio
da minha e da sua vida, da forma que nós nos posicionamos. E nós temos um texto básico, que nós estamos usando, mas eu uso outros também, que é o texto de Sofonias, no capítulo de número 3, do versículo 15. Eu falei desde o primeiro dia que o livro de Sofonias, que apenas tem 3 capítulos, começa com juízo de Deus e termina com esperança. Então eu quero falar a vocês nesta noite acerca de bênção e maldição. Eu quero que você fique atento, porque uma vez mais, hoje, eu recebi mais um áudio de uma pessoa que falou a mesma narrativa das outras duas, que na infância, a avó dela liberou palavra de maldição sobre a vida dela, e ela falou assim que a vida dela se tornou um inferno. Então, eu estou falando a vocês, e tem pessoas que ainda não acreditam. Ah, praga ruim não pega em mim. Não brinca, não. Por quê? Porque uma palavra liberada, quem pega é o adversário da nossa alma. Principalmente se a pessoa liberou com ira, com ódio, com raiva. E a outra não tem uma cobertura espiritual, não tem uma vida com Deus, e dá legalidade para as brechas do pecado, de muitas coisas, aí entra. Então eu vou falar a vocês nesta noite sobre isso. Que Deus abençoe a cada um, já está presente conosco nesta noite. A irmã Ivete, Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Mara Home, sua família, irmão Roberto. Deus abençoe poderosamente a vida da irmã Gorete, juntamente com toda a sua família. Que o Senhor continue fortalecendo a cada um. A irmã Zélia, Deus abençoe a vida do seu esposo, irmão Dinésio. A irmã Ivanete, Deus abençoe poderosamente. A irmã Maria, da Glória, glória a Jesus, Deus abençoe vocês. Todos sejam bem-vindos na noite desta quarta-feira. E você que está adentrando hoje nesse propósito, e eu já falei para bem no primeiro dia, você que adentrou nesse propósito e vai adentrar, você precisa pegar uma folha como esta, ou uma folha de caderno, tá? Aí você escrever aqui em cima o tema do propósito, ou seja, o Deus que anula sentença. E aí você escreve aqui, tá? E aqui, tanto na lateral, tanto na outra lateral, ou no meio, você vai estar escrevendo, pois o Espírito do Senhor Deus, eu creio, vai te fazer lembrar. E você vai escrevendo, tá? As áreas que liberaram alguma palavra sobre a sua vida. E se você lembrar o nome da pessoa, escreve o nome da pessoa, não para que você vingue dela, mas que você apresenta ela diante do altar. E a oração da quebra de maldição é esta: Senhor, fulana ou ciclano liberou essa palavra sobre a minha vida. E agora, Senhor, em sã consciência, eu neutralizo, eu repreendo, eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão Cláudio Oliveira, seja bem-vindo à paz do Senhor, juntamente com a minha ovelha, irmã Sônia, sua mamãe. Deus abençoe poderosamente a irmã Rosalina. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Meus irmãos, como eu disse na noite de ontem, nós já adentramos agora às 21 horas, com mais 5 minutos, e eu já quero dar seguimento aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, daqui a pouquinho, eu já quero estar em oração. E no momento da oração, quando eu falo, vamos orar, e quando eu começar a orar, você para tudo e coloca as 2 mãos sobre a cabeça, e fica com a mão na cabeça até eu terminar a oração, tá? Porque nesta oração eu creio que Deus irá fazer algo na sua vida. E se você lembrar de alguma palavra que lançaram sobre a tua vida no momento da oração, você
Você ora comigo, repreendendo, neutralizando, rejeitando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para a Bíblia. Hoje nós vamos pegar dois textos, dois capítulos, tá, em livros diferentes, tá, que se faz necessário. E hoje eu vou ministrar subordinado o tema: quando Deus transforma maldição em bênção. Primeiro texto, Deuteronômio capítulo de número 23, versículo de número 5, diz o texto: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes o Senhor teu Deus transformou em bênção a maldição. Lá em Deuteronômio 23, 5. Agora nós vamos parafrasear o texto. É um texto que liga o outro texto para dar um contexto. Então, diz agora em Provérbios, capítulo de número 26, versículo de número 2, que diz o texto: como o pássaro no seu vaguear é como a andorinha que no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Pastor, o que é isso? Eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam, tá? Tanto o capítulo de número 23 de Deuteronômio, verso 5, e tanto Provérbios, capítulo 26, verso 2. Vamos lá. Vamos já trabalhar um pouquinho em Provérbios 26, verso 2. Como eu já li, o resumo este versículo nos ensina que uma maldição, presta atenção, esse versículo nos ensina que uma maldição sem motivos, sem base, sem legalidade, não tem poder para se cumprir, tá? Provérbios 26, 2. Assim como um pássaro voa e não pousa em qualquer lugar, a maldição que não tem causa justa não encontra onde ser firma. Ok, escuta bem. Verdades que nos dá base em cima desse texto. Verdade espiritual. Se você está andando em aliança com Deus, se não há brechas abertas, eu aprendo algo aqui de sobrenatural. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, verso de número 5, Balaão era um profeta do Senhor. Só que ele se corrompeu, pois os demais reinos queriam destruir Israel. Só que eles não conseguiram destruir Israel com armas, nem nas guerras, nem com carro e nem com espada. Então eles entenderam que Israel estava sobre uma proteção espiritual. Então, eles entendendo que Israel estava sobre uma proteção espiritual, eles entenderam que ele só conseguia penetrar através de um homem conhecido como um sacerdote, para liberar uma palavra sobre Israel. Então o que eles fizeram? Eles foram até Balaão e consultaram a Balaão, e Balaão cedeu. Então eles compram Balaão e disse: Balaão, você precisa só subir o monte e liberar uma palavra de maldição sobre Israel. Então assim Balaão foi comprado, e quando ele começou a caminhar em direção ao monte para liberar a palavra de maldição, o Senhor Deus se manifesta. Então interessante que quando uma vez que a palavra do Senhor foi liberada sobre Israel e Balaão tinha uma autoridade espiritual para liberar a palavra de maldição, o Senhor no capítulo de número 23, versículo de número 23, o Senhor nos afirma a seguinte palavra:
dizendo a Balaão: sobre Israel não há encantamento, porque o Senhor Deus, ele transforma a bênção, tá? A maldição que era sobre Israel, Deus transforma em bênção. E nesta noite, parafraseando o texto de Provérbios 26:2, eu quero falar ao seu coração que está comigo nesse momento. Se alguém se identificar, você pode escrever nas entrelinhas aí dizendo: pastor, uma pessoa liberou a palavra sobre a minha vida. Pastor, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu tio, a minha tia, meu sobrinho, minha sobrinha, eu não sei quem foi. Liberaram uma palavra sobre sua vida, e no momento que eu estou ministrando aqui, você está lembrando da palavra que foi liberada, e é aonde nós vamos adentrar diante de Deus, para que o Senhor Deus venha anular essa sentença que veio sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos lá. Então, eu entendo que pelo texto que nós lemos, dois tópicos. Balaão foi comprado para amaldiçoar Israel, porque o exército inimigo queria adentrar. E eles entenderam que Israel estava debaixo de uma proteção espiritual. Eles entenderam só através de um sacerdote que eles conseguiam quebrar essa maldição. Mas então o Senhor Deus intervém e diz para ele: quem é você para amaldiçoar quem eu, o Senhor Deus, abençoei? Uma vez que o Senhor Deus abençoou, uma vez que o Senhor Deus impetrou a bênção, Satanás ele não tem como adentrar. Mas o que o mais aí, pastor? O mais é a legalidade, o mais é o pecado. Por quê? Porque o Senhor Deus, através do texto a qual nós lemos, eu falei a vocês que legalidade, pecado, brechas, abre portas, melhor dizendo, para que estas palavras de maldição surjam efeito. Enquanto você não estiver ciente que você foi amaldiçoado por alguém ou por alguma coisa, você entendendo diante de Deus, fala: Senhor, eu não aceito, eu repreendo e eu me coloco diante do Senhor, conserto a minha vida. Aí as brechas estão sendo fechadas e essa maldição é neutralizada pelo poder do sangue de Jesus. Vamos lá. Você já vai começar liberando uma palavra profética comigo nesta noite. Escreva aí no rodapé, tá, desta live a seguinte palavra: o que era para me parar vai me promover. Escreva, por favor, em nome do Senhor Jesus. O que era para me parar vai me promover. Ou seja, lançaram aquela palavra, lançaram e desejaram a sua morte, desejaram a sua ruína, desejaram a sua queda, desejaram o falecimento dos seus projetos, dos seus sonhos, do seu relacionamento. Disseram que você nasceu só para perder, para sofrer, para chorar, mas nesta noite você já libera a palavra dizendo: o que era para mim parar vai me promover. Araga Xandarabra Calavas. Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmãos, existe sentença. Existem sentenças que são sentenças espirituais. Os irmãos que já entenderam, já estão escrevendo, tá? Já estão escrevendo para a glória de Deus a palavra profética. Escuta, existem sentenças que são sentenças espirituais, tá? Palavras liberadas por pessoas. Repetindo, existe sentenças que são espirituais, envolvendo algum tipo de trabalho espiritual, como eu disse antes e repito hoje. Trabalhos apresentados em uma encruzilhada, trabalhos apresentados em uma cachoeira, em um rio, tá? Rua sem saída,
cemitérios, rodovias e por aí vai. Escuta bem, quando eu leio e falo a vocês que existe sentença que são espirituais, são esses trabalhos, horas que eu acabei de falar. Segundo, palavras liberadas por pessoas. Palavras liberadas por pessoas, como aquelas palavras dizendo assim, escuta, eu escrevi algumas aqui, palavra assim, você não vai conseguir. Alguém já falou isso com você? Com um tom de ódio, um tom de raiva, um tom de inveja, no local de trabalho, vizinho, dentro da sua casa, seu irmão, sua irmã, até mesmo seu esposo, a sua esposa. Porque eu já ouvi relato de esposo e de esposa falar coisas pesadas com a esposa, falar coisas pesadas com o esposo, e o adversário absorvendo essas palavras e trabalhando na vida dessa pessoa que foram... Ah, Jesus! Vigia, fica atento, escuta. Palavras como essa, você não vai conseguir. Outra, você não presta. Quantas vezes você já ouviu alguém pronunciar? Muitas vezes até você mesmo, ou até a própria mãe, ou o pai, ou alguém olhou para você e diz, você não presta. Você não vale nada. Você não vale um tostão. Quantas vezes alguém já falou isso com você ou você já ouviu? Escuta, estou falando a vocês. Outra coisa, pessoas que liberaram palavra dizendo, você nasceu para sofrer. Você nasceu para sofrer. Quantas vezes? Outras palavras, eu te digo, se você não vai ficar comigo, não vai ficar mais com ninguém. Você não vai parar em emprego nenhum. Você nunca vai ser feliz. Você só vai ficar doente. Você vai viver na miséria. São palavras de maldição que no mundo espiritual há um peso muito grande. Já viu aquelas pessoas, muitas vezes uma irmã fala com a outra irmã, você é doente. Você é doente. E muitas vezes você que fica desligado, você absorve aquela palavra. E aí não sabe, porque o médico faz exames, não tem um diagnóstico, porque é espiritual. E doenças espirituais, enfermidades espirituais, não vai aparecer em exames de sangue, não vai aparecer em exames específicos, porque é espiritual. Escuta, estou falando a você diagnósticos naturais, de palavras liberadas por pessoas. E aqui eu falei algumas delas, não falei todas, falei algumas. Mas quando existe uma aliança com Deus, nenhuma palavra contrária ou definitiva ela aplica em sua vida. Mas se você tiver uma aliança com Deus, aleluia, se você tiver uma comunhão com Deus, xalabrai, mas se não tiver, o adversário entra. E quando ele entra, ele vai absorvendo, porque a pessoa que liberou com raiva, com ódio, com inveja. Escuta, vamos seguindo que quando a maldição é declarada, mas Deus intervém. Como eu disse, agora lá em Números capítulo 23, versículo 23, que eu falei ontem e repito hoje, diz o texto, Números 23, contra Jacó, não vale encantamento. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, como eu disse, mas
todas as vezes que ele abria a boca, Deus colocava a bênção. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele liberava a palavra de bênção. Aleluia. É por isso que eu libero sobre a tua vida o Salmo de número 91, no verso de número 10. E se você tomar posse, você escreve aí o verso de número 10 do Salmo 91, que praga nenhuma chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus Cristo. Se porventura alguém, aonde eu não sei, aonde eu não conheço, levantou uma palavra de maldição sobre a minha vida, sobre a sua vida, eu digo a você nesse exato momento, repetindo, Salmo 91, verso 10, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu libero a palavra dizendo a você, o que era para ser derrota vira profecia de proteção. O que era para ser derrota vira profecia de proteção. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a sua vida na noite deste dia. Eu libero essa palavra sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus nesta noite. O que era para se tornar derrota na sua vida vira profecia de proteção. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim, por gentileza. Eu vou mostrar a vocês casos na Bíblia de uma mulher que instigou seu esposo a abrir a boca e auto se amaldiçoar. É isso mesmo. Escuta, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, Jó, capítulo 2, verso 9, a Bíblia nos afirma, amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Quem falou isso para Jó? A esposa dele. A esposa de Jó. Porque ela viu a situação. E ela disse, por que você não amaldiçoa? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, começa a murmurar, abrir brecha, começa a reclamar, começa a pecar com palavras para que a proteção de Deus saia sobre você e você morre logo. Escuta, houve palavra de morte sobre ele. Houve acusação espiritual sobre ele. Houve tentativa de destruição sobre Jó. Agora imagina. Não, por isso que você imagina a esposa. Agora o seu esposo. Você atravessando um momento tão difícil, quem sabe, uma doença ou uma enfermidade, a qual você faz exame ou toma remédio e não passa. O esposo ou a esposa vê de estender as mãos, vê de pegar aquela palavra liberada lá no altar, na doença, na saúde, na doença, na dor, na tristeza, na alegria. Estamos juntos, mas não. No momento de dor, no momento de tristeza, no momento de doença, no momento de enfermidade, o esposo era para abraçar a esposa era para abraçar o esposo, mas a esposa olha para Jó e diz, amaldiçoa a Deus e morre. No capítulo 2, verso 9. Olha só. Então eu digo a você, que isso é muito sério. Vamos aqui entender. Olha a abertura que essa mulher deu ao falar isso. Houve palavra de morte sobre ele. Ela liberou a palavra de morte. Houve acusação espiritual. Acusação
cadê o seu Deus? Amaldiçoa ele. Olha aí. Houve tentativa de destruição, acaba tudo. Se você amaldiçoar, vai acabar tudo, esse sofrimento. Mas Jó, ele responde, como fala tu, como fosse uma louca? E a Bíblia nos afirma que ele não pecou. Ele manteve firme a sua integridade diante de Deus Pai, o nosso Senhor. Irmãos, nesta noite, o Espírito do Senhor Deus está falando em meu e o seu coração. Eu não sei o que você tem vivenciado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei se tem alguma maldição alastrando a sua vida. Mas nesta noite eu te digo em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus transforma a maldição em bênção. Por que, pastor Anderson? Aquilo que era para te parar, ei, o Senhor Deus transforma em vida. Aleluia. Escuta. E o que aconteceu com Jó? Porque a última palavra não vem do homem, não vem do médico, não vem do juiz, não vem do governador e nem do presidente da república. A última palavra vem de Deus. E a palavra do Senhor nos afirma que lá no capítulo 2, no capítulo 9, estava escrevendo a ruína de Jó. Só que eu quero te falar uma verdade, você que está me vendo nesta noite. Não importa como você começa. Não, pastor, não. Por quê? Porque quando você começa, ninguém lembra. Quando você começa, ninguém te conhece. Quando você começa, ninguém sabe quem você é. O importante é como você termina, porque quando você termina as pessoas já te conhecem, já sabem quem você é, então é como você termina. Então aqui a Bíblia nos afirma no livro de Jó, no último capítulo, no capítulo 42, versículo de número 10, e o Senhor Deus mudou, virou, transformou o cativeiro de Jó. Aleluia. Aleluia. E eu libero uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você fechou as brechas, se você não está dando legalidade para o pecado, se você colocou a sua vida diante de Deus como aliança com Deus, eu libero uma palavra sobre a tua vida. Aqueles que decretaram a sua derrota, aqueles que decretaram o seu fim, vão ver o começo de Deus em sua vida, o começo de Deus dentro do seu aracachorramandafaz. Escuta, a sentença não prevaleceu na vida de Jó, porque Jó fecha as brechas, e a Bíblia nos afirma, em tudo isso não pecou Jó. Terceiro caso, a cruz. Dobra a sua atenção, a cruz. Em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, a Bíblia nos afirma, Cristo nos resgatou da maldição, da lei. A maior sentença da história caiu sobre o Senhor Jesus. Mas ao terceiro dia, aleluia, a morte foi vencida. Tragada foi a morte na cruz. Oh, rapaz de calavas. Tragada foi a morte na cruz. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Glória a Deus. Tragada foi a morte na cruz.
Não tem para Satanás sobre a sua vida, aleluia. Há poder no sangue de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Quando você entender isso e tomar posse dessa palavra, fechando as brechas da sua vida, você vai entender que há poder no sangue de Jesus, porque na cruz do Calvário a morte foi tragada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, entenda uma coisa. Hoje, quem é Israel de Deus? Eu e você. Então, se eu e você somos Israel de Deus, o que a Bíblia nos ensina? Que sobre a minha e a sua vida não há encantamento da quebrada. Em nome do Senhor Jesus, você que está entendendo, recebendo essa palavra, está sendo quebrada agora. Escuta, fechou brecha, não está dando legalidade para o pecado, está buscando em Deus, brecha está sendo fechada, como eu li em Provérbios 26, 2. A maldição sem causa, ela não tem como adentrar na sua vida. Se fulano liberou a palavra de maldição e você fecha as brechas, ela bate e volta. Aleluia, aleluia. Lembra do Salmo 91, verso 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza. Quem entra na fortaleza de Deus? Quem penetra a fortaleza de Deus? Ninguém. Aleluia. Labracalafácia. Aleluia, aleluia. Hoje eu escrevi uma frase em um cartaz e a frase foi esta: a cruz prova que o nosso Senhor pode reverter qualquer decreto. A cruz do Calvário, a qual o Senhor Jesus um dia foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai, o nosso Senhor. Então está falando a mim e a você, a cruz prova que Deus pode reverter qualquer decreto, qualquer situação que eu e você estejamos vivenciando. Mas repito, não dá legalidade, porque se der legalidade, o diabo vai entrar, porque a Bíblia nos aponta em 2 versículos que eu posso citar aqui nessa noite. Em Efésios capítulo de número 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. E agora em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós já vigiamos e não dá legalidade, ele já trabalha, ele já investe, agora imagina dando legalidade para ele. A Bíblia nos afirma em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmã Mara, a senhora tomou posse dessa palavra? Então escreve agora embaixo, escreva. Começa hoje uma virada na minha história. Começa hoje
uma virada na minha história. Escreve agora aí, ó. Você que acredita no que eu acabei de falar, tragada foi a morte na cruz. Se você crê, você vai escrever agora, em nome de Jesus, começa hoje uma nova virada na minha história. Aquilo que estava travado, destrava. Aquilo que não acontecia vai começar a acontecer. Você vai começar a vivenciar aquilo que o Senhor Deus liberou sobre a sua vida. Ainda que compraram Balaão, ainda que contrataram alguém para fazer algum trabalho contra a sua vida, ainda que contrataram alguém para lançar uma palavra de maldição, mas o Senhor manda lhe dizer através da sua palavra, quem vai amaldiçoar quem o Senhor Deus abençoou, pois a sua vida não há encantamento. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu falo e repito, quer que as coisas aconteçam na sua vida? Fecha as brechas. Se porventura eu estou falando com alguém que é amasiado, casa. Porventura eu estou falando com alguém que está com uma vida fora da vontade de Deus, conserta. Irmãos, eu falo pela verdade. Irmãos, se eu tivesse aqui nessas lives durante 5 anos, entregando chave de casa, entregando revelação que exalta as pessoas, entregando revelação que Deus dá chave de casa, dá carro, dá porta de emprego. Irmãos, já tinha mais não sei quantas pessoas aqui visualizando a live, mas eu não vou falar isso, eu vou falar aquilo que Deus manda. Porque, irmão, se Deus permitiu eu entrar nessa live e falar a verdade, eu vou falar a verdade de Deus. Porque eu nunca vi Deus abençoar uma pessoa que está com a vida toda torta. Eu nunca vi Deus abençoar uma pessoa que está com a vida miserável, uma vida no pecado, uma vida desgraçada, e aí quer falar, Deus está me abençoando. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. A pessoa bebe, fuma, cheira, Deus está me abençoando. Deus não, quem está te abençoando é o outro Deus com D minúsculo. Vive no pecado, amasiada, vive no pecado, separada, e está dentro de casa. A esposa dorme na cama e ele dorme em outro quarto. Obrigado. E aí quer falar que Deus te abençoa? Por favor. Não, eu não posso engolir isso. Eu não posso engolir isso. Irmãos, é por isso que muitas pessoas saem da live. É por isso que muitas pessoas param de participar comigo. Ah, pastor, eu estou toda quebrada, eu queria ouvir uma palavra de autoajuda. Sim, você recebe a palavra de autoajuda, mas é necessário você consertar a sua vida primeiro. Irmão, tem uma pessoa conosco, eu não vou citar o nome da pessoa, que ela entrou em contato comigo e falou bem assim, pastor, eu tô com o meu esposo, olha só, o meu companheiro, ele me colocou na parede e disse, se você não me der um filho, eu vou embora. Pastor, eu estou agoniada, pastor, estou desesperada, pastor. Aí a pessoa entrou em contato comigo e eu perguntei para ela, você é casada ou você é juntada? Não, pastor, nós moramos juntos. Aí eu falei, em primeiro lugar, Deus está te dando livramento. Em segundo lugar, se Ele te amasse, Ele não fazia essa pressão em você. Me dá um filho, senão eu vou embora. Agora, aí eu fiz uma pergunta para ela. E quem te garante, você dando filho para Ele, Ele não vai fazer isso com você? Aí ela me mandou uma mensagem há um pouco tempo e disse, pastor, ele foi embora. Eu falei, fica em paz, foi o livramento que Deus te deu. Aí ela descobriu que ele estava usando droga. Olha aí, juntado. Não queria casar. Ah, por favor, irmão, entenda isso. Pelo amor de Deus, se você quer a bênção de Deus,
Se você quer que Deus te honra na face dessa terra, Isaías capítulo 1, versículo de número 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Bíblia. Aí tem pessoas que querem a bênção de Deus, mas fora da igreja quer fazer outra coisa. Irmãos, quer brincar carnaval, quer colocar fantasia, quer vestir fantasia, quer vender fantasia e faz isso e aquilo. Irmãos, eu não posso. Se eu sou luz, eu tenho que viver na luz, fazer aquilo que brilha. É por isso que muitos não gostam de mim. Eu não estou nem aí, meu irmão. Eu quero ir para o céu. Ah, pastor, então eu vou parar de contribuir com o ministério. Não tem problema, Deus levanta outro. É melhor eu falar, porque eu te amo e quero que você vá para o céu, do que passar a mão na sua cabeça toda torta e você... Não estou falando você, porque você não está aqui. Eu estou falando na live. Não estou jogando indireta para ninguém. Eu estou falando que está aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Não adianta eu querer ajuda, ou melhor dizendo, não adianta eu pedir ajuda, e se eu não quero, se eu não entro na verdade, para que a bênção me alcança. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente, olha só. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tende guardado todos os mandamentos que eu vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você já observou aquelas igrejas amarrotadas, tomada de gente? Você já viu a ministração do líder? É prosperidade. Vem, Jesus vai te curar. Jesus vai te prosperar. Jesus vai abrir as portas. Aonde está o conserto? Aonde está o céu? Vem, Jesus vai abrir a porta. Digo e repito para nós orarmos. Eu não concordo, eu não engulo, eu não como isso. Uma pessoa que está com a vida toda torta, no pecado, fala, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando. Não, quem está te abençoando é um Deus com Deus minúsculo, tá? Para que você pensa, eu estou com a vida toda torta, Deus está me abençoando, então eu vou continuar assim. Vai assim, vai. Você vai ver onde vai parar. Meu Deus do céu. Finalizando. A bênção, ela vem, mas a maldição, sem causa, não. O Salmo, Dinésio, coloca na tela, por favor, Salmo de número 109, para nós finalizarmos, verso 17. Salmo 109, verso 17. Olha o que a Bíblia nos afirma no Salmo 109, verso 17. Eu fecho a minha Bíblia e nós vamos orar. E você vai ler comigo aí, ó. O Dinés vai colocar na tela. Não tem problema não, irmão. Nem que fica 3, 4 pessoas na live comigo. Nem que fica 5 pessoas. Mas essas 5 pessoas é aquelas que caem para o céu. E através da fidelidade delas, Deus vai abençoar elas na medida do possível. Pronto. Eu não sou santo, mas eu estou buscando santificação em Cristo Jesus pela minha vida. Para finalizar, Salmo 109, verso 17. E eu quero convidar você a orar comigo.
Pronto, está na sua tela. Bíblia, não sou eu, a Bíblia. Olha o que a Bíblia nos afirma. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afastou de ti. Pastor, mas o que tem a ver esse texto aí, o que o senhor está dizendo? Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, verso 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tendo guardado os mandamentos que Deus te ordenou, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, se você não obedece, não pratica, não guarda aquilo que Deus mandou você guardar, você está afastando a bênção e chamando a maldição, através da vida de pecado, através do engano, através da mentira, através da renúncia. Em nome de Jesus, conserta para ver as coisas acontecer. Ah, pastor, o senhor não pode pregar assim não, então fala com Jesus, porque está escrito. Está escrito. Eu convido você a orar comigo. Vamos falar com o Pai. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, me coloco uma vez mais. Humildemente, Senhor Deus, eu quero lhe pedir perdão dos meus pecados. E adentro a tua presença, levando, meu Deus, vários irmãos e irmãs diante de ti. E neste momento de oração, Pai, ao qual teus filhos, filhas, já estão com as duas mãos sobre a cabeça, ó Pai, diante de um propósito que tem sobre o tema, o Deus que anula sentença. Ó grande e eterno Deus, com temor e fé, ó Deus, nós adentramos, meu Deus, a tua presença maravilhosa e gloriosa nesse terceiro dia, declarando, Pai querido, que tu és Deus acima de todas as coisas, que anula sentenças, o Deus que reveste, o Deus decreto, o Deus que tem a última palavra, aleluia. Ó grande e poderoso, Pai Santo, nós reconhecemos que muitas vezes palavras foram liberadas contra nós. Palavras, meu Deus, feriram, Pai. Palavras marcaram, palavras que tentaram definir, ó Deus, o nosso futuro. Ó Senhor, mas em nome de Jesus, hoje, Pai querido, nós levantamos, meu Pai, debaixo da autoridade, meu Pai querido, que o Senhor nos concede pela sua palavra. Se houver, meu Pai querido, palavras, meu Pai, de fracasso, anula ela agora. Se houver palavras de enfermidade, cancela elas agora. Se houver palavra de rejeição, quebra ela agora. Se houver decretos espirituais contrários, desfaz pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, meu Deus.
Ah, Senhor, meu Pai, o Senhor nos ensina, meu Pai querido, em sua palavra, como está escrito, meu Deus, em Deuteronômio, capítulo 23, verso 5, tu transformaste maldição em bênção, porque amava o teu povo. O Senhor, meu Pai, nos conhece. Meu Deus, aonde tiver, meu Deus, um coração aquebrantado, arrependido, e se porventura alguma palavra de maldição, meu Deus, tem pairado sobre esta vida, ainda que a pessoa que liberou essa palavra de maldição já veio a óbito, meu Deus, mas a palavra, meu Pai, ficou viva no mundo espiritual. E o adversário da nossa alma está se alimentando desta palavra, meu Deus, que agora caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. E nós cremos que o Senhor ainda ama, meu Deus, ainda intervém e ainda transforma. Se houver, meu Pai, encantamento, caia por terra. Se houver acusações invisíveis, meu Deus querido, que elas percam força neste momento. Se houver sentença espiritual declarada no céu, que seja, meu Pai, agora anulada pelo poder do sangue de Jesus. Pai, visita agora, Senhor, nossos lares. Visita agora, meu Pai, esta casa onde a minha oração está adentrando. Meu Deus, visita essa pessoa que está com as duas mãos sobre a cabeça agora. Meu Deus, se porventura sobre ela, meu Deus, tem alguma palavra, se o meu Pai, porventura sobre a vida dela, meu Pai, foi feito algum tipo de encantamento, meu Deus querido, que seja quebrado agora. Meu Deus, que essa pessoa sinta, meu Deus, essa corrente sendo quebrada, essa maldição sendo quebrada. Meu Deus querido, o corpo já começa a se arrepiar. Meu Deus querido, alguns sintomas começam a se manifestar, como dor na nuca, meu Deus, dor na fronte, meu Pai querido. Isso são sintomas, meu Pai querido, de um peso espiritual que está sendo quebrado nesse exato momento pelo poder que é no sangue de Jesus. Visita esta família agora, Senhor. Visita esta mente, meu Deus, agora. Esta mente, meu Deus querido, que está com pensamentos ao contrário, pensamentos facciosos, pensamentos que não vêm do Senhor, meu Pai, pensamentos diabólicos, pensamentos satânicos, pensamentos malignos, que seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, pensamentos, meu Deus, agora que vem sobre a mente dessa pessoa, meu Deus, ela está lembrando, meu Pai, da palavra, meu Pai, que foi lançada sobre a vida dele ou sobre a vida dela, meu Deus, e ela já está apresentando essa pessoa, meu Deus, que lançou essa palavra sobre a vida dela, meu Deus, está sendo quebrado agora. Meu Deus, aonde havia vergonha, coloca honra. Aonde havia medo, coloca paz. Aonde havia derrota, meu Deus, estabilidade e vitória sobre a vida dessa pessoa agora. Senhor, em nome de Jesus, nós, meu Pai, lembramos, meu Deus, de como o Senhor, meu Pai, não permitiu que Balaão amaldiçoasse Israel. Toda tentativa, meu Pai, virou bênção. Toda palavra contrária virou profecia de profeção. E eu creio nessa verdade, meu Deus, como Isaías no capítulo 54, versículo 17 nos afirma: toda palavra, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperarás, e toda língua que se levantará, tu as condenarás. Eu creio, meu Deus, que esta palavra de maldição cai por terra. Aleluia. Senhor, faça isso novamente hoje. Se alguém, meu Pai, aqui
está vivendo debaixo, meu Pai, de uma palavra, meu Deus, que desde, meu Pai, da infância decretaram. Meu Deus, se alguém carrega, meu Pai, uma sentença que ouviu, meu Pai querido, de um médico, se alguém, meu Pai, está, meu Pai, aprisionado por uma palavra, meu Deus, de condenação, que haja, meu Pai querido, palavra que perca força agora, que esta palavra perca força agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim como o Senhor restaurou Jó, viraste, meu Deus querido, o cativeiro dele. Vira hoje o cativeiro desta pessoa. Meu Deus, vira o quadro, meu Deus, vira o diagnóstico, vira a situação financeira, vira a situação familiar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu entrego nas tuas mãos agora, que toda maldição hereditária seja quebrada, que todo ciclo, meu Pai, repetitivo de dor seja interrompido, que toda prisão invisível seja aberta agora. Senhor, nós declaramos que estamos debaixo da aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, eu creio. E se Cristo, meu Pai, se fez maldito naquela cruz, meu Deus, a maldição foi quebrada. Então nenhuma maldição, meu Pai querido, pode permanecer, porque a morte foi tragada na cruz. Aleluia. A morte foi tragada na cruz, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos e assim te agradeço. Entra, meu Pai, nas causas impossíveis. Entra nos processos parados. Entra nas portas fechadas. Entra nos lares, meu Pai, endividados. Entra, meu Pai, nas mentes cansadas. Anula, Senhor, toda sentença de morte espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e creio para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, bendito seja. Aleluia. Já tirou as duas mãos de sobre a sua cabeça? Isso. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. No momento da oração, alguém se arrepiou? No momento da oração, alguém sentiu dor na nuca? No momento da oração, alguém sentiu algum peso na fronte, algum peso sobre os ombros, alguma dor nas costas, algumas dores na perna? Porque no momento da oração, o Senhor visitou a sua vida. O Senhor Deus visitou o seu lar. E eu libero a palavra sobre a sua vida. O Senhor Deus transforma maldição em bênção, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar. Passei um pouquinho, mas faz necessário. Tem alguém, por favor, seja sincero e seja sincera, se você quer essa bênção. Enquanto eu vou falar aqui, o Dinés vai colocar de novo para mim. Olha só, o incômodo nas costas. A partir de agora, irmã Mara,
a senhora vai viver o novo de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu vou estar falando aqui, o Dinésio vai colocar para mim, por favor, Dinésio, Isaías 1:19 na tela, por favor. Se você conseguir agilizar um pouquinho mais rápido, eu te agradeço, tá? Devido ao meu horário. Isaías 1:19. Enquanto o Dinésio coloca Isaías 1:19 na tela, eu quero chamar a sua atenção. Não saia, por favor. Eu não terminei. Eu te chamo agora. Você que sabe que você está com a sua vida torta, fora da vontade de Deus, vivendo numa vida a qual você sabe que não está agradando a Deus. Ou quem sabe você que está ao alcance desta live ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Ainda não voltou para os caminhos do Senhor porque você já se afastou. Achou, Dinésio, Isaías 1:19? Isso, obrigado, Dinésio. Está aí na sua tela. Isaías 1:19, que está escrito: se quiserdes e me ouvides, em outro texto, em outra tradução diz, me ouvides ou obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu te pergunto, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não confessou Jesus como seu Salvador ainda, ou você está com a vida torta, uma vida de pecado, amaziado no pecado, no adultério, ou na fornicação, seja o que for, pastor, eu quero consertar minha vida hoje. Pastor, eu não quero mais maldição na minha vida, eu quero bênção. Pastor, eu quero Isaías 1:19 na minha vida. Então você vai escrever embaixo: eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero me consertar com o Senhor Jesus. Você não precisa falar o que você... Não precisa expor. Você só vai escrever: pastor, eu quero me consertar. Pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Pastor, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Aonde está a primeira pessoa? Eu não posso demorar devido ao meu horário. O Senhor está te dando a oportunidade. No conforto da sua casa, no conforto da sua cama, no conforto do seu sofá, o Senhor está te dando a oportunidade de se consertar, de reconhecer que você precisa renovar a aliança com Deus, o nosso Senhor. Eu vou falar ou chamar a última vez. Depois, eu não sou culpado, pois o Senhor está te dando a oportunidade. Tem pessoas que querem a rosa, mas não quer pegar nos espinhos. Ou seja, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. A última vez que eu te chamo. Não tem ninguém? A minha parte eu fiz. E nós vamos orar, agradecendo com a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, o copo com água. Aqui está o meu copo com água, pega o seu. Querido Deus, a Ti eu consagro esta água. Peço que o Senhor estenda as suas mãos sobre ela. Esta água que está na mão desta pessoa. E eu creio, Pai, ao término desta oração, segundo a Tua vontade e materializando a nossa fé, nós cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Pastor, o senhor não vai falar de novo? Não. Por que não? Porque eu estava ministrando numa igreja, eu fiz, por 3 vezes, eu chamei uma pessoa que quisesse voltar para Jesus ou reconhecer Jesus como seu Salvador. 3 vezes. E ninguém veio, ninguém se manifestou.
Aí o pastor falou assim, insiste mais um pouquinho, insiste. Eu peguei o microfone a ele, eu falei, pastor, não vou insistir mais. Mas por que não? Falei, porque é o seguinte, pastor. Jesus não é mercadoria para eu ficar insistindo, oferecendo. Quem entendeu que Jesus é aquele que pode mudar a história, não perderia tempo. Então, eu não vou insistir. Porque a pessoa sabe se ela precisa ou não. Então agora a escolha é dela. Irmãos, dobra a sua atenção, finalizando. Eu falo todas as lives por cargo de consciência. Mas tem pessoas que já assumiram a responsabilidade, eu nem preciso falar. Elas anotam lá, tá? E nem me pede mais, pastor, me manda o seu Pix, me manda o número da conta, nem precisa. Porque o compromisso que elas fizeram com o Senhor, elas anotaram numa cadernetinha, no papelzinho, né? E elas já anotaram. Esse é compromisso, e Deus se agrada disso. Então, eu chamo a sua atenção em nome de Jesus. Irmãos, eu só estou falando porque eu preciso. Porque se eu não precisasse, eu não pediria a sua ajuda. E eu preciso porque eu vivo da obra e para a obra. E eu faço aquilo que Deus me manda fazer e pessoas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Então, eu peço, você que ainda não é dizimista, seja, se o Espírito de Deus fala no seu coração, pastor, eu quero ser ofertante, eu quero ser mantenedor. Irmãos, hoje o Dinés está nos auxiliando, porque ontem estava viajando com a sua digníssima esposa Zélia e família, hoje ele está conosco dando a sua contribuição. E na tela já está colocando aí, tá, o link do YouTube. Agora ele vai colocar aí na sua tela o número da Caixa Econômica Federal, ele vai colocar aí o número, tá, da agência do Banco do Brasil, aí ele acabou de colocar, tá, ele vai colocar aí o número do Pix. Então, se você foi tocado pelo Espírito de Deus e que assumiu uma responsabilidade de ser dizimista, ser um ofertante, ou ser um mantenedor, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho convicção e certeza que você não quer que essa live pare. Porque essa live tem ajudado a muitas pessoas e a muitas famílias. Amém? Então, se não fosse o Senhor Deus, eu não estaria aqui já, quase 5 anos no ar. Então eu te peço, em nome de Jesus, que você nos ajude. Aí já está na sua tela, obrigado, Dinésio, o número da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o número do Pix. Encurva a sua cabeça e deixa eu finalizar. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, eu abençoo a sua quinta-feira e que a sua quinta-feira venha a ser uma quinta-feira de livramentos, paz, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Precisando de algum tipo de oração, formação, aí está o WhatsApp da oração. E a oração foi gravada. Aqui, ó, foi gravada. E se você tem um desejo de recebê-la, entre em contato comigo e diz, pastor, me envia a oração, por favor, e eu te envio a oração, e você ora individual na sua residência, no nome de Jesus. Um abraço do pastor Anderson de Souza. Amanhã, querendo Deus, às 21 horas em ponto, já estaremos aqui no 4º dia do nosso propósito, o Deus que anula sentença. Um abraço, Deus abençoe e fica na graça e na paz.